a nós aqui de novo para mais uma aula de matemática. Está animado? Espero que esteja, hein? Vamos aprender volume, vamos aprender capacidade, vamos retomar unidades para que a gente não venha mais errar, ok? Caderno, checklist aí, lápis, borracha, caneta, tudo certo? Podemos ir para a nossa aula? Não podemos. Sabe por quê? Porque primeiro nós precisamos lembrar que fazer a sua atividade obrigatória que registra a sua frequência. Se você está pelo Classroom, se você está pela TV, separar as suas atividades para levar na escola e não esquecer de acessar e assistir as aulas pelo Meet, que é muito bom, é a nossa sala virtual, a gente pode conversar, tirar dúvidas, fazer apontamentos, colocar a sua opinião, é muito legal. Então não deixe de participar quando o professor colocar o Meet lá, ok? Muito bem? Vamos então para a nossa aula? Nós estamos retomando medidas de capacidade. Já vimos isso na aula passada e vamos retomar mais um pouquinho hoje, porque é importante, gente. Nós utilizamos muito na prática e precisamos ter essa relação, essa equivalência na nossa cabeça, principalmente de algumas unidades bem claras, ok? Vamos então para a nossa aula? Vamos para alguns exercícios. Já lembramos tudo o que precisamos lembrar, já vimos que vamos trabalhar isso aqui, muito bem. Vamos para a parte de equivalências. Então, lembrando de novo, ok? Para que fique bem fixado na nossa memória. A repetição vai gerar aprendizado. 1 litro são 1000 centímetros cúbicos. É como se fosse uma caixinha de 1 por 1 por 1, ok? Cabe 1 litro ali em 1000 centímetros cúbicos, ok? Preciso de 1000 caixinhas dessa, cheinhas, para dar 1 litro. 1 litro também é 1000 ml, 1000 mililitros, ok? Então, 1 litro, 1000 mililitros. O que mais? 1 centímetro cúbico, que é essa caixinha pequenininha que eu te falei, cabe 1 ml. Por isso que eu preciso de 1000 caixinhas para dar 1 litro. 1 decímetro cúbico é uma caixinha de 10 centímetros, certo? 1 decímetro são 10 centímetros. Então, é uma caixinha de 10 por 10 por 10. Ali dentro cabe 1 litro. E 1 metro cúbico, que é uma caixa bem grande, de 1 metro por 1 metro por 1 metro. Lá dentro cabem 1000 litros, ok? Lembrar dessas equivalências, vamos para o nosso exercício? Ele diz assim, ó, uma colher de sopa, sempre tem isso nas receitas, né? Uma colher de sopa, mas quanto que vale, né? Fica bem complicado às vezes de você identificar. Aproximadamente 15 ml uma colher de sopa, tá bom? Se em uma receita de molho utiliza-se 2 colheres de sopa de azeite, quantas porções desse molho é possível fazer, pode-se fazer com 1,5 litros de azeite, ou seja, 1,5 litro. Quantas porções desse molho eu consigo fazer com essa quantidade de azeite? Eu vou dar um tempinho para você pensar e a gente já volta resolvendo.
Então, vamos entender qual é a receita aí. 2 colheres de sopa de azeite. O resto ele não comentou, ele está focando só nesse ingrediente que é o azeite, ok? Então, 1 colher de sopa são 15 ml. 2 colheres de sopa, 2 colheres dá 2 vezes 15, 30 ml de azeite. Então, olha aqui, para cada receita, nós vamos utilizar 30 ml, tá bom? Eu tenho uma quantidade que é 1,5 litro. Então, eu não posso comparar litro com ml, pelo menos com essa numeração. Por quê? Porque estão em unidades diferentes. Eu quero saber quantas porções de 30 ml cabe dentro de 1,5 litro. Ou então, 1,5 litro, se você for dividir em porções de 30 ml, nós vamos dividir, ok? A conta é essa, mas eu preciso primeiro igualar as unidades. Então, vamos transformar 1,5 litro em ml. Você também pode transformar ml em litro ou litro em ml, tanto faz. Então, 1 litro são 1.000 ml. 1,5 litros é 1,5 litro. 1,5 litro vai dar 1.000 ml mais metade de 1.500. Então, dá 1.500 ml. Para saber a quantidade de azeite, basta dividir essa quantidade total que eu tenho, que são 1.500 ml, em porções de 30 ml. Imagina que vai dividir em copinhos pequenininhos de 30 ml, ok? Então, eu divido 1.500 por 30, vai dar 50, ó. Corto o zero de cima com o de baixo, fica 150 dividido por 3. 150 por 3, 50. Fica fácil de fazer sem a calculadora, certo? Vamos dar uma forçadinha na cabeça aí, para ela não ficar meio preguiçosa. Então, 50 porções. Resposta certa, letra C. 50 porções eu consigo fazer com essa quantidade de azeite. Foi fácil essa? Tem que lembrar em transformar na mesma unidade sempre, tá bom? Não podemos fazer a conta com os números, porque nós usamos os números, certo? Na conta, a unidade não vem para a conta. Então, precisa estar na mesma unidade para que fique tudo padrãozinho, tudo certinho, ok? Vamos para o próximo? O próximo diz assim, presta atenção em toda a história que a gente vai contar aqui. Um granjeiro detectou uma infecção bacteriológica em sua criação de 100 coelhos, ok? A massa de cada coelho era de aproximadamente 4 quilos. Conversamos sobre isso em algumas aulas, né? Massa é o nosso vulgo peso. Ah, quando você pesa. Vocês vão aprender no ensino médio que peso é uma força. A gente acaba falando peso porque todo mundo entende peso, mas a gente não escreve. Então, você de repente se depara com uma massa ali e acha estranho. Massa é o nosso peso, ok? Então, cada coelho pesa 4 quilos. Um veterinário prescreveu a aplicação de um antibiótico vendido em frascos contendo 16 ml, tem de 25 ml também, tem de 100 ml, tem de 400 e tem de 1.600 ml. Ou seja, todos os tamanhos. A bula do antibiótico recomenda que, em aves e coelhos, seja administrada uma dose única de 0,25 ml para cada quilograma do animal. Isso acontece com o ser humano também. O médico vai prescrever o remédio de acordo com o seu peso, certo? Lembra disso quando você foi no médico? Eles perguntam porque fazem a conta da quantidade baseado no seu peso, na sua massa corporal. Para que os 100 coelhos recebessem a dosagem do antibiótico recomendado pela bula, de tal maneira que não sobrasse produto na embalagem, o criador deveria comprar um único frasco com a quantidade em mililitros igual a... Tem 100 coelhos, cada coelho precisa 0,25 ml por quilograma e cada massa do animal, cada animal tem um peso de 4 quilos. Você entendeu a história? Então, eu vou dar um tempo para você pensar, organiza aí a sua estratégia para a gente descobrir qual frasco de antibiótico esse criador vai ter que comprar.
Vamos organizar. Qual a nossa estratégia aí? Eu preciso saber quanto de antibiótico, qual frasco que vai ser suficiente para todos os animais. Então, eu preciso saber quanto, primeiramente, cada animal vai receber do antibiótico e depois fazer a conta para todos os animais. São 100 animais, certo? Vamos focar em um primeiro. Cada um diz aqui que precisa receber uma dose de 0,25 ml a cada quilo. O exercício disse que a massa aproximada de cada coelho é 4 quilogramas. Então, 4 quilogramas precisa receber 0,25 ml para cada quilo. Então, eu vou multiplicar esse 0,25 por 4, que é a massa aproximada de cada coelho. Então, 0,25 vezes 4 vai dar, em média, 1 ml por animal. Ficou fácil agora, né? Claro que ficou. Se vai 1 ml para cada animal, quantos animais tem ali? 100. São 100 coelhos. 100 vezes 1 ml vai dar 100 ml. Então, qual é a resposta certa aqui? Letra C. O criador vai ter que comprar a embalagem de antibiótico de 100 ml. Essa mesma conta parecida é feita quando um médico prescreve um antibiótico para você. 5 dias, 7 dias. Você tem que ver quanto vai precisar tomar por dia, multiplicar pelos dias para comprar a quantidade certa de antibiótico. Às vezes é um frasco que você precisa comprar, às vezes 2, às vezes 3. Tem que fazer essa conta para não faltar no meio do caminho, porque antibiótico tem que tomar certinho, ok? Mas esse é o assunto lá para ciências. Vamos voltar para nós aqui, que é onde eu entendo um pouco melhor. Exercício 3. Olha que baita caixa de suco de laranja. Deu vontade, né? Pois é. Essa é mais simples, olha. Pelo menos tem menos história. Uma caixa de suco tem as seguintes medidas conforme a imagem. Então, uma caixa está aqui, 7,2 de comprimento, essa caixinha, por 7 de profundidade ou de largura, por 19,9 de altura. Reparem que essa ponta aqui, que é mais oblíqua, é mais tortinha, ela não vai suco ali, é um espaço que fica sobrando. Então, a caixinha daqui para baixo, bem certinha, um paralelepípedo. Então, ele quer saber, ela comporta. O que significa isso? Quanto cabe dentro? E eu vou deixar você fazer a conta. E já volto. Qual a opção certa? Mais de 1,5 litro, aproximadamente meio litro, meio litro, né? Aproximadamente 1 litro ou aproximadamente 1,5 litro. A gente já volta. Então, só lembrando do português, vamos associar as palavras.
O quanto ela comporta é o quanto cabe dentro, certo? Estamos falando de líquido, quanto cabe dentro é volume, unidade de capacidade. Então, como é que eu calculo o volume de uma caixinha? Multiplicando as 3 medidas. Só vamos prestar atenção porque as medidas foram dadas em centímetros, ok? E ele está, em todas as opções, ele fala em litros. Então, nós vamos ter que fazer essa associação, ok? Vamos primeiro fazer a conta? Então, o volume basta multiplicar as 3 medidas. Então, vamos lá, ó. Uma medida vezes outra vezes outra. Professora, por que ABC? Porque são 3 letras, as primeiras 3 do alfabeto, ok? Comprimento vezes largura vezes altura. Ou comprimento vezes profundidade vezes altura. São as 3 medidas da caixa, ok? Então, ó, e tanto faz a ordem, né? Produto, tanto faz a ordem que você multiplique, vai dar o mesmo resultado. Então, 7, que é essa profundidade aqui, vezes 7,2, que é o comprimento, vezes a terceira medida, que é 19,9 centímetros. Vai lá na calculadora, digita 7 vezes 7,2 vezes 19,9. Professor, eu quero fazer a conta. Então, arma a conta normalmente, a multiplicação, esquece a vírgula, e no final, você conta quantas casas tem depois da vírgula, uma no primeiro número, 2 no segundo número. Então, são 3 casas. Conta 3 casas de trás para frente e recoloca a vírgula, ok? Então, dá para fazer na mão tranquilamente. Deu 1.002,96 centímetros cúbicos. Tá, todas as opções falam em litros, né? Nenhuma fala em centímetros cúbicos, mesmo porque a gente não utiliza muito, né? A gente utiliza exatamente nessa hora, gente. Você mede as coisas em centímetro, mas depois a unidade de capacidade é litros. Então, a gente precisa dessa transformação. Então, eu preciso lembrar, 1 litro cabe quantos centímetros cúbicos? Quantos? 1.000, ok? 1.000, ó. 1 litro cabe 1.000 centímetros cúbicos. Imagina que é uma caixinha de 1 por 1 por 1, certo? Eu preciso de 1.000 caixinhas dessas cheias para fechar 1 litro. Então, 1,02 é 1.002,96 centímetros cúbicos. Essa é a unidade. Para transformar para litros, basta então a gente pegar e dividir por 1.000, ok? Então, eu não estou multiplicando, eu estou dividindo porque eu estou de centímetro cúbico para litro. Então, aqui cabe 1,00296 litros, ou seja, aproximadamente 1 litro. Então, a resposta certa ficou a letra C, aproximadamente 1 litro de suco. Tem um pouquinho de nada a mais. Fechou? Fez essa? Conseguiu responder? Muito bem, parabéns para você. Vamos para o último, então? Outra caixinha. Porque é o nosso básico. Vamos sair daqui, craques em volumes de caixinha. Paralelepípedo retângulo, ok? Calcule o volume em metro cúbico do paralelepípedo representado abaixo. Então, repare que ele deu 2 decímetros por 1 decímetro por 1 decímetro. E ele quer o volume em metro cúbico. Então, ou você transforma antes e faz a conta e o resultado já vai dar em metro cúbico, ou você faz a conta em decímetro e no final transforma para metro cúbico. Você escolhe, ok? Eu vou dar um tempinho para você fazer e a gente já finaliza.
Muito bem, não apaga o jeito que você decidiu fazer, tá bom? Porque eu tive que escolher um aqui, ok? Então, o que eu escolhi? Eu escolhi multiplicar essas medidas antes de transformar. Se você transformou antes para metro, também não tem problema, você vai ver que vai dar o mesmo resultado. Então, ó, eu multipliquei as 3 medidas. 2 vezes 1 vezes 1. Uma conta muito difícil, né? 2 vezes 1 vezes 1, 2 decímetros cúbicos. E agora eu preciso comparar. Então, quanto vai dar? 1 metro cúbico é 1000 decímetros cúbicos, ok? Se você não lembrar dessa relação, você pode transformar de decímetro para litro, que é igual, né? 1 decímetro é igual a 1 litro. E daí transformar para metro cúbico, ok? Aí você não precisa lembrar exatamente desta relação. Então, 1 metro cúbico são 1000 decímetros. Para transformar o decímetro em metro cúbico, eu divido por 1000. O metro cúbico é uma unidade maior do que o decímetro, então vai dar 0, alguma coisa, tá bom? Então, ó, 2 dividido por 1000, 0,002 de metro cúbico, ok? Para você ter uma noção, nós temos aqui 2 litros. Fechou? Entendeu? Muito bem. Trabalhamos algumas unidades de capacidade hoje, transformação de unidades, é bem importante a gente lembrar. E na próxima aula vamos trabalhar razão e proporção. Não vou falar nada, você vai ter que vir assistir a aula, ok? Te vejo na próxima aula. Tchau!